Vamos falar agora de Justiniano. Bom, o ano que nós estamos estudando é o ano 533 da era cristã. Então, lembrando que passaram-se cerca de 210, 220 anos desde que Constantino fez aquela mudança na igreja de Roma, e essa igreja, nesses 220 anos que nós estamos estudando, ela iniciou uma perseguição às outras igrejas que não concordavam com ela, em especial a questão das igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido. Isso a Igreja Católica sempre perseguiu. Bom, 533 um outro ponto também importante. Há cerca de 120 anos, então 220 anos, foi quando Constantino organizou a Igreja Católica. Há 120 anos, o que aconteceu? Agostinho de Hipona organizou a teoria da guerra justa e iniciou uma perseguição mais forte, em que ele usava o exército romano para matar as igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido. E isso está muito claro na história, tá bom? Então passaram-se cerca de 120 anos, nesse período que nós estamos estudando, as igrejas anabatistas não têm liberdade. Elas eram realmente perseguidas, capturadas, torturadas, mortas, tá bom? Bom, então, página 78, 533 da era cristã, Justiniano, que viveu de 482 a 565, foi imperador romano do Oriente. Porque, lembre-se, o que aconteceu no ano 476? Ou seja, há cerca de 30 anos, há cerca de 60 anos, o Império Romano do Ocidente, que tinha sede em Roma, ele foi destruído pelos bárbaros. Até diz a história que chegaram a ficar outras pessoas lá tentando reerguer o Império, mas, na verdade, o Império Romano deixou de existir. Ele foi controlado pelos bárbaros. Daqui a pouco os bárbaros fazem outra invasão na cidade. Roma passa a ser uma cidade sem dono, vamos assim dizer. E os bárbaros tomam conta dela em definitivo. Mas o Império do Oriente, com sede em Constantinopla, esse continua existindo. E esse imperador que nós vamos estudar agora, Justiniano, ele foi um dos maiores imperadores de Roma, principalmente do Império Romano do Oriente, né? Mas em toda a história, ele foi realmente um grande imperador. Não dá para colocar tudo aqui que esse homem fez, mas ele fez, por exemplo, ele construiu muralhas fortalecendo a cidade, porque Roma estava sendo destruída. Então, Constantinopla chegou a ter 3 muralhas. Constantinopla vai ser destruída, irmãos, 1000 anos depois. Ela vai durar até os anos 1530, 1534, em que ela... 1434. Então ela vai durar ainda mais uns 1000 anos, 900 mil anos. E esse Justiniano, você já deve ter ouvido falar, por exemplo, outra obra dele, outra coisa que ele fez, vocês devem ter ouvido falar no prédio chamado Hagia Sophia, né? Hagia Sophia, Santa Sofia, Santa Sabedoria, ou Santa Saber, ou Santa Filosofia, ok? É um prédio que todos que vão lá, hoje Constantinopla pertence à Turquia, né? Todos que vão lá em Istambul, hoje a Constantinopla se chama Istambul, eles visitam esse prédio. E assim, é como se o teto dela, em forma de abóbada, como se ele estivesse voando, né? É uma edificação assim que hoje, para ser feito um prédio daquele, é quase impossível. Ninguém nunca mais construiu e talvez não vá construir nunca mais, porque eles tinham um concreto especial, que era o concreto romano, feito com cinza de vulcão. Tá bom?
Então, eu sempre digo que esse prédio ele é tão especial que os muçulmanos, quando conquistaram Constantinopla em 1453, o prédio ele é tão incrível, tão lindo, que eles não destruíram o prédio, mesmo ele tendo figuras de Jesus, de imagens do cristianismo lá. Os muçulmanos deixaram, porque era um prédio assim que, por séculos, os muçulmanos tentaram conquistar. Existe até um documentário interessante, se vocês quiserem ver, sobre a conquista de Constantinopla. Está no Netflix, a história de Maomé II, o homem que conquistou Constantinopla. Então, esse imperador foi realmente um homem especial por um lado. Mas, por outro lado, que era regra também entre eles, ele era um homem que ele influenciava na doutrina de Roma, na doutrina católica. Nesse período, quem convoca os concílios não é o Papa, é o imperador. Tanto que, na época do concílio de Calcedônia, em 451, o Papa pediu o imperador para ele convocar, o imperador falou não, aí o imperador depois morreu, o outro imperador pegou e convocou o concílio que o Papa pediu. Quem convocava era o imperador. Esse período aqui é chamado de cesaropapismo. O Papa, ele se submetia ao imperador. O patriarca de Constantinopla, então, nem se fala. O comentário prossegue. Em 533 da era cristã, Justiniano conseguiu vencer o reino vândalo que dominava Cartago, e o catolicismo ariano foi perseguido pelo catolicismo romano. Bom, eu falei para vocês que os bárbaros eles não tinham conquistado só Roma, não. Eles tinham conquistado também a África. Nesse período eles já estão conquistando o Egito. E vão dominar o Egito nos dias de Maomé, cerca de 100 anos depois. Mas a parte de Cartago, que era praticamente a capital da África, Justiniano, líder de um império muito rico, formou um grande exército, foi lá e venceu os bárbaros. Por que eles começam a perseguir os arianos? Porque os bárbaros tinham se convertido ao arianismo. Então, quando eles dominaram Cartago, eles perseguiram os bispos romanos. Perseguiram o bispo romano. E agora Justiniano, ele dá o troco. Ele dá o troco. Teve imperador bárbaro, quando ele estava dominando Cartago, eles, Hipona também, onde tinham muitos donatistas, ele botou uma perseguição aos católicos romanos e dizendo, eu vou estabelecer para vocês a mesma perseguição que vocês estabeleceram para os donatistas. Ou seja, foi como um castigo para os romanos, né? O comentário prossegue. O arianismo havia se tornado a religião oficial dos reinos bárbaros. As igrejas anabatistas também se proliferaram entre os bárbaros, mas elas não eram ligadas ao Estado como todas as igrejas católicas, fosse ela ariana, ortodoxa, copta ou romana. Então, vocês lembrem-se que nesse período também eu divido o catolicismo em 4 linhas. Existiam até outras, que existiam catolicismo na Armênia, na Pérsia, que eram diferentes do de Roma. Mas as 4 principais na história são essas. Bom, eu coloquei aí um texto do historiador David Bennett, da obra História dos Donatistas, em que ele diz: por cerca de 100 anos, sobre o governo vândalo na África, de acordo com Moshen, desfrutavam dos doces da liberdade e da tranquilidade, embora, como vimos nas observações de Dupin, se incomodassem com o jugo ariano. Ou seja, nesse período
que os arianos tiveram dominando lá a região da África, os donatistas que estavam sendo mortos pelos católicos romanos, a perseguição a eles diminuiu. Os bárbaros já não perseguiam como os católicos romanos. Os católicos arianos, eles criavam dificuldade, o que esse historiador chamou de jugo. Só que o católico romano matava, exterminava. Ou seja, agora com o católico romano, estamos na página 78, né? Agora, com os católicos romanos voltando a dominar a África, o que vai acontecer com os anabatistas donatistas? Essas igrejas que não batizavam recém-nascidos? Eles serão perseguidos implacavelmente. A Igreja Católica Ariana havia dominado a cidade de Cartago por 94 anos, olha, de 439 a 533. E continuará sendo forte na região, causando intrigas e guerras. Ou seja, agora os católicos romanos dominam aquela região, mas vai haver constante luta, constante briga, e aí por espada mesmo, entre católicos romanos e arianos. Os anabatistas não pegavam em armas. Você não tem notícia de guerra dos donatistas contra os católicos. Eu sempre falo para ninguém enganar vocês, que os católicos romanos inventaram que um grupo chamado circunciliões eram donatistas, mas não eram. Não? E esses circunciliões eram um grupo lá de uma religião, um segmento estranho, esses pegaram em armas para matar os católicos. Mas eles não eram donatistas, como os católicos falam. Nos dias de Justiniano, a Igreja Católica do Oriente estava dividida quanto a algumas doutrinas aprovadas pelos concílios, em especial o Concílio de Calcedônia. Lembre-se que a própria Igreja do Egito, a Igreja Copta, ela se separou da Igreja Católica Romana por causa do Concílio de Calcedônia. Por quê? Foi nesse concílio que foi efetivado Maria como mãe de Deus. Quem não concordou tinha que sair, né? Ou então morria a paulada. Teve gente lá morrendo a paulada, teve bispo morrendo a paulada. E a Igreja Católica Copta se separou, e a Igreja do Oriente também, ela vai ter umas posições diferentes, em alguns momentos rejeitando essa doutrina, tá ok? Justiniano se auto-intitulava Lei Viva, o amigo de Cristo, restituidor e restaurador do poder romano, né? Ou seja, o homem ele tinha realmente uma autoestima bem forte, né? Ok? Justiniano acreditava ser o herdeiro do Império Romano, mas principalmente acreditava ser o responsável por confirmar a implantação do reino de Deus de Apocalipse 20. Uma pausa aqui para explicar a vocês. Quando ele vai lá na África, ele consegue expulsar por um determinado momento os bárbaros de Roma. Ele chega libertar Roma, depois Roma é tomada de novo, tá ok? E ele também liberta a África dos bárbaros. Na visão dele, ele estava salvando o reino de Deus, tá ok? O comentário prossegue. Ele planejou recuperar o Império Romano do Ocidente, que estava sob controle dos bárbaros. Conquistou muitos territórios dos ostrogodos na região da Itália, inclusive a cidade de Roma. Justiniano desenvolveu um código de leis muito elogiado pelos historiadores e chamou de Código de Justiniano. Bom, vocês podem até estudar sobre esse Código Justiniano. Ele é realmente um código muito elogiado na história, né? Ok? Então, o homem realmente teve uma certa importância, né?
comentário prossegue. Bom, eu coloquei um mapa aí também para vocês. Nesse mapa você pode ver mais ou menos como estava o Império Romano nesse período. Essa parte mais clara em amarelo, que pega ali embaixo Egito, Jerusalém, Éfeso, Constantinopla, Corinto, né, na Grécia, Roma, Cartago na África e parte da Espanha. Está lá no amarelo mais claro também. Todos eles, nesse momento, fazia parte do Império Romano. Daqui a pouco vai começar a cair mais trechos, praticamente vai ficar só Constantinopla, não, porque o restante vai caindo para os bárbaros, mas nesse período ele conseguiu recuperar uma boa parte, né? Veja que sobrou a Espanha dos visigotos, o reino franco e o reino anglo. O reino anglo, que é onde hoje está a Inglaterra, o reino franco, onde está a França, Espanha, onde está a Espanha e Portugal. E o reino germânico, os alemães, eles se orgulham porque teve uma parte da Alemanha que Roma nunca conseguiu conquistar. Ok? Está ali o reino germânico. Tá bom? Em seus dias, o império foi atacado pelos persas, hunos e eslavos. Tá? Se vocês estudarem na história, o mais difícil daí de ser vencido foram os hunos. Os hunos realmente eles atacaram até os bárbaros. Os hunos eles não eram dessa região dos bárbaros, né? Eles eram da região mais próximos da Rússia. E eles atacaram essa região. Até os bárbaros pediram ajuda ao Império Romano por causa do ataque dos hunos. Quando os hunos resolveram cercar Constantinopla, Constantinopla tinha 3 muralhas. Ela só vai ser vencida, como eu falei para vocês, lá em 1453, por causa do canhão, porque aí surgiu o canhão e eles jogavam bolas de pedra, irmãos, gigantescas, né? Bolas de pedra assim de 50 centímetros, 60 centímetros. Eram bolas de pedra muito grandes, um canhão gigantesco que eles construíram só para esse fim. E assim eles conseguiram tomar Constantinopla. Ok? Nesse período, quando os hunos cercaram Constantinopla, o que o imperador fez? O imperador negociou com eles. Falou, o que vocês querem? Ele falou, nós queremos saquear a cidade, nós queremos dinheiro. Ele falou o seguinte, olha, vocês vão ficar aqui, vão atacar a cidade, vai morrer muitos. Eu vou fazer o seguinte, eu pago para vocês irem embora. A cidade era tão rica, aí acabou que na negociação chegaram lá a um valor e os hunos foram embora, né? O comentário prossegue. Justiniano governava no sistema um Estado, uma lei, uma igreja. Assim planejava unir o Ocidente e o Oriente através da religião. Faltava apenas unificar a crença, transformar a igreja em um instrumento homogêneo de domínio. Isso quem diz é Will Durant, no livro História da Civilização. Aí dando esse destaque aí dessa obra para vocês. O comentário prossegue. Justiniano era um católico fervoroso e perseguiu pagãos, judeus e heréticos. Com a conquista da África e da Espanha, Justiniano passou a controlar todo o comércio do mar Mediterrâneo, o que fará com que o império enriqueça ainda mais. Justiniano ele perseguiu os judeus. É importante dar essa nota aqui, né? Veja o que diz a Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã. Os judeus foram impedidos de celebrar a Páscoa judaica antes da Páscoa católica. Por quê? Lembre-se que nós estamos vendo aí desde o ano 154 que a Igreja Católica
ela é a Igreja de Roma, a princípio, né? A Igreja Católica, ela mudou a data da Páscoa. Ela mudou a data da Páscoa. E o Papa, ele quando fez uma reunião agora, há um ano atrás, 2 anos, digo, em 2022, ele falando da união das religiões, uma coisa que ele falou é que todas as igrejas celebrem a Páscoa juntas. Na verdade, ele quer o quê? Ele quer colocar a Páscoa herética deles, que não é na data da Páscoa bíblica. Os judeus continuam seguindo a Páscoa bíblica. E Justiniano, o que é que ele fez? Ele proibiu os judeus de seguirem essa Páscoa. Bom, Justiniano, ele também influenciava na Igreja Católica em doutrinas, né? A própria Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã, ela diz: o edital com 3 capítulos de Justiniano em 543 foi injusto para com a escola de Antioquia, ao condenar os escritos de Teodoro de Mossuétia e Teodoreto. O Concílio de Constantinopla, em 553, chamado Quinto Concílio Ecumênico, condenou escritos da escola antioquiana, mas com base em citações falsificadas e mutiladas. Bom, eu gosto sempre de colocar esses pontos para assim, historiadores, para vocês verem que não sou eu que estou citando esses pontos, né? É importante citar o que os católicos falavam segundo os historiadores, porque para vocês verem por que eu combato esse movimento e esse trabalho do Papa aí de unir as religiões do mundo. Isso aí, irmãos, isso é satânico. Isso é satânico. Isso aí faz parte da apostasia que o apóstolo Paulo anunciou que viria nos últimos tempos. Então veja como ele perseguia quem discordava. E a escola de Antioquia, também nessa história, o que eu estou falando para vocês? A escola de Antioquia era uma escola mais conservadora. Lembre-se que foi lá em Antioquia, podemos dizer, quem fundou essa escola? Foi o apóstolo Paulo, Barnabé e outros sábios cristãos, como está lá em Atos capítulo 13. Ok? Então, ele persegue. Essa era uma escola mais conservadora, em oposição à escola de Alexandria, que era uma escola mais liberal. Os católicos romanos retomaram o controle da África no ano 534, quando o exército de Justiniano expulsou os vândalos. O próprio Benedito, na história dos donatistas, ele diz: da época da reentrada dos católicos na África até a do Papa Gregório, foi um período de cerca de 60 anos, durante os quais não posso obter nenhuma informação sobre os assuntos dos donatistas, nem de seu tratamento pelos governantes restaurados. Durante os 60 anos em questão, isso é, do Papa Bonifácio II ao tempo de Gregório I, de sobrenome o Grande, eles tinham um novo Papa a cada poucos anos, e nas alegações dos candidatos rivais, os donatistas, provavelmente foram autorizados a perseguir seu curso habitual em aumentar seu número, que, segundo o Papa Gregório, não era pequeno em seu tempo. Ou seja, os donatistas conseguiram então crescer, não, nesse período. Um outro historiador chamado Jenkins, Philip Jenkins, que escreveu a obra Guerras Santas, que é um livro que trata de todas essas violências católicas, ele diz: em 518, depois que Justino assumiu o poder, da Justiniano,
depois que Justiniano assumiu o poder, Severo fugiu de Antioquia, em vez de enfrentar a prisão e coisa pior. Justiniano ordenou que se cortasse sua língua por sublevação. Né? Então veja, irmãos, isso aqui era um católico ariano, que ele está mandando cortar a língua. Significativamente, seus seguidores continuaram a considerá-lo patriarca legítimo até sua morte em 538, aproximadamente, criando assim outro cisma numa grande jurisdição. Então veja como os católicos romanos tratavam quem discordava, né? O homem teve que fugir da África e foi para a região de Antioquia.